Meu nome é Marco. Eu fui policial por 15 anos. Vi o suficiente nas ruas para saber que todo mundo, do mais pobre ao mais rico, tem segredos. A única diferença é que os segredos dos ricos são mais caros e mais bem escondidos. Depois que pedi baixa da polícia, cansado da burocracia e do perigo, abri uma pequena firma de segurança particular. A maioria dos meus trabalhos era escolta de executivos, segurança de eventos, coisas normais. Até que recebi a ligação de uma agência de recrutamento de altíssimo nível. A proposta era, para dizer o mínimo, surreal. Marco, o cliente é um dos maiores empresários do país. Disse a mulher do outro lado da linha. Ele precisa de um segurança pessoal em tempo integral. Discreto, experiente, preferencialmente com passado militar ou policial. Perfeito, eu disse. Quem é o protegido? Houve uma pequena pausa. E então ela disse, o nome dele é Alfredo. E ele é um poodle. Eu ri. Achei que era uma piada. Um poodle? Vocês estão me ligando para eu ser babá de cachorro? O salário é de R$50 mil por mês, livre de impostos. Ela respondeu, sem mudar o tom de voz. E o Alfredo é um poodle campeão que vale mais de US$1 milhão. O trabalho exige a mesma seriedade de uma escolta humana. Eu parei de rir. Por R$50 mil por mês, eu seria guarda-costas até de uma samambaia. Entendido. Quando começo? Meu novo patrão era o Sr. Alves. Um homem na casa dos 60, recluso, cuja fortuna vinha de investimentos e de herança. Um old money clássico. Ele me recebeu em sua mansão, um palácio que parecia um museu. Foi educado, frio, e me explicou o trabalho com poucas palavras. Marco, seu trabalho é a segurança e o transporte do Alfredo, disse ele. Ele tem uma rotina de passeios diários. Você o buscará aqui, o levará nos locais designados, esperará o tempo necessário e o trará de volta. Sua única função é garantir que nada aconteça com ele, absolutamente nada. Discrição é fundamental. Você não fala sobre o seu trabalho com ninguém, entendido? Sim, senhor, perfeitamente. E assim começou a minha carreira como babá de luxo. Meu protegido, o Alfredo, era um animalzinho cheio de manias, mas inofensivo. A rotina era o que me intrigava. Todo dia, em horários que variavam, eu chegava na mansão. Um motorista me esperava em um SUV blindado. Eu pegava o Alfredo, que viajava em uma cadeirinha de transporte de couro, e nós saíamos. Mas os passeios não eram em parques ou praças. Os destinos eram sempre endereços comerciais ou residenciais discretos. Na primeira semana, fomos 3 vezes para o mesmo lugar. Um prédio de escritórios moderno, mas quase vazio, em uma área industrial da cidade. Eu estacionava nos fundos. O Sr. Alves descia de seu próprio carro, que sempre nos seguia, entrava no prédio e ficava lá por 2, 3 horas. E eu ficava no carro com o ar-condicionado ligado, ouvindo música e fazendo carinho em um poodle que valia mais que o meu apartamento. Eu sou um ex-policial. Eu sou treinado para ver padrões, para desconfiar. E aquele padrão era óbvio. Ninguém leva um cachorro para passear em um prédio de escritórios. Aquilo era um álibi. A confirmação das minhas suspeitas começou a tomar forma na segunda semana. O destino mudou. Passamos a ir para um prédio residencial de luxo, em um bairro nobre, mas discreto. E foi lá que eu a vi pela primeira vez. Enquanto eu esperava no carro com o Alfredo, vi uma mulher jovem, na casa dos 20 e poucos anos, muito bonita, entrando no mesmo prédio. Cerca de 10 minutos depois, o Sr. Alves chegou e entrou também. 2 horas depois, ele saiu primeiro. E uns 15 minutos depois, ela saiu. A clássica história. O bilionário mais velho, a esposa troféu em casa e a amante novinha em um apartamento de luxo. O cachorro era a desculpa perfeita para as escapadas. Ninguém ia desconfiar de um senhor passeando com seu cãozinho. Era genial, na sua simplicidade. Meu trabalho, eu entendi, não era proteger o cachorro. Era proteger o segredo. Eu continuei fazendo meu serviço, agora com um cinismo divertido. Eu era o guardião do caso extraconjugal mais caro do país. Ocasionalmente eu ouvia trechos das conversas telefônicas do Sr. Alves no carro, a caminho dos passeios. Eram sempre em código, mas o tom era inconfundível. Sim, querida, saudades também. Não, ela não suspeita de nada. Estou levando o Alfredo para o tratamento de pelo dele. Vai demorar um pouco hoje. Beijos. Era quase cômico. Um homem daquele poder, daquela inteligência,
reduzido a mentiras de adolescente para encontrar a amante. O meu papel naquele teatro estava claro. Eu era pago para ser cego, surdo e mudo, e eu era bom nisso. A vida era fácil, o dinheiro era ótimo, até que um dia a peça mudou de um drama de traição para algo mais triste. Nós fomos para o prédio residencial de sempre. Alves subiu. Eu fiquei embaixo no carro com o Alfredo no meu colo. O tempo passou. 1 hora, 2, 3. Ele estava demorando mais do que o normal. Eu estava quase dormindo quando a porta do prédio se abriu. Era ele, o Sr. Alves. Mas o rosto dele estava diferente. Estava pálido, abatido. Havia uma tensão em sua mandíbula. Ele entrou no carro em silêncio e apenas disse ao motorista: "Para casa." Eu não disse nada. Não era da minha conta. Mas pelo espelho retrovisor, eu olhei para a porta do prédio. E alguns minutos depois, eu a vi. A moça, a amante. Ela saiu do prédio, o rosto vermelho, inchado de chorar. Ela não estava com raiva. Estava arrasada. Ela caminhou pela calçada, abraçando o próprio corpo, como se estivesse com frio, e desapareceu na esquina. Eu vi a cena e, como um bom policial, juntei as peças. Briga de casal. Talvez ele tivesse terminado tudo. Talvez ela quisesse mais do que ele podia oferecer. O drama clichê de todo caso proibido. Naquele momento, eu senti uma pontada de pena da moça. E, estranhamente, até do meu patrão. A vida dupla dele parecia estar cobrando seu preço. Eu encostei a cabeça no vidro do carro, olhando a cidade passar. A vida de álibi de cachorro era mais cheia de drama do que eu imaginava. Eu não estava ali para proteger o cão. Eu estava ali para proteger o segredo. E o segredo, eu tinha certeza absoluta. Tinha nome, sobrenome e, pelo visto, um coração recém-partido. Eu achei que tinha decifrado o código. A vida dos ricos, no fundo, parecia ser tão previsível quanto a dos pobres. Traição, mentiras, corações partidos. A única diferença é que o cenário era mais bonito e o silêncio era comprado por um salário maior. Eu continuei meu trabalho, agora com a certeza de um veterano. Eu era o motorista da limusine do adultério. Depois daquela noite em que eu vi a moça chorando, eu esperava que os passeios com o Alfredo diminuíssem. Talvez o romance tivesse acabado, mas eu estava enganado. O show continuou, só mudou o teatro. Na semana seguinte, o motorista não pegou o caminho para o prédio residencial. Ele foi para uma direção completamente diferente. Paramos em frente a uma clínica médica de luxo, daquelas com muros altos, jardins impecáveis e uma entrada tão discreta que você nem saberia que estava ali. Era uma clínica conhecida por sua ala de cuidados de longo prazo para pacientes que exigiam total privacidade. "O que estamos fazendo aqui?" perguntei ao motorista, que pela primeira vez decidiu falar comigo. "O tratamento de pelo do Alfredo." Ele respondeu sem tirar os olhos da estrada. "É um tratamento novo, importado." Eu quase ri. Tratamento de pelo em uma das clínicas mais caras do país? A desculpa era tão esfarrapada que era quase um insulto à minha inteligência. O Sr. Alves chegou, como sempre, em seu próprio carro. Mas o comportamento dele estava diferente. Aquele ar de conquistador que ele tinha quando ia para o apartamento da amante tinha sumido. Agora, ele parecia pesado. Havia uma tristeza em seus ombros, um cansaço no seu olhar. Ele entrou na clínica e, 3 horas depois, saiu com a mesma expressão sombria. Essa se tornou a nossa nova rotina. 3, 4 vezes por semana, íamos para a clínica. Eu ficava no carro, com o Alfredo, que dormia tranquilamente no banco de trás. E eu observava. A minha mente de policial, que nunca desliga, catalogava os detalhes. Foi durante uma dessas esperas que eu vi algo que não se encaixava na minha teoria. Uma van de uma empresa de suprimentos médicos parou na frente da clínica para fazer uma entrega. Os entregadores tiraram várias caixas, e em uma delas, em letras grandes, eu li: cadeira de rodas pediátrica, modelo customizado, cadeira de rodas para criança. Aquilo ficou na minha cabeça. Por um segundo, a minha teoria da traição não fez sentido. Mas a minha mente cínica, acostumada a esperar o pior das pessoas, rapidamente encontrou uma nova explicação, ainda mais triste. A amante. Talvez ela não fosse apenas uma amante. Talvez ela tivesse um filho doente. E o velho bilionário, em um ataque de consciência ou de obrigação, estava pagando pelo tratamento. A história tinha acabado de ficar mais clichê e mais trágica.
O comportamento do Alves começou a fazer mais sentido sob essa nova luz. A tristeza, o peso nos ombros, não era o drama de um caso de amor. Era o fardo de uma vida dupla muito mais complicada. Um dia, voltando da clínica, ele estava mais silencioso do que o normal. Ele olhava pela janela do carro, perdido em pensamentos. E então, ele se virou para mim. "Você tem filhos, Marco?" Ele perguntou, do nada. A pergunta me pegou de surpresa. "Não, senhor, nunca tive." Ele suspirou, um suspiro longo e pesado. "É uma bênção e uma maldição", disse ele, mais para si mesmo do que para mim. "A gente faria qualquer coisa por eles, absolutamente qualquer coisa, mesmo que o mundo não entenda. Mesmo que a gente tenha que esconder a nossa própria dor para protegê-los." Aquelas palavras não eram de um homem falando de uma amante, eram de um pai. E pela primeira vez, eu senti uma pontada de empatia por aquele homem. A vida dele era muito mais complicada do que eu imaginava. O momento que destruiu todas as minhas teorias, no entanto, veio em uma noite de quinta-feira. O dia tinha sido longo. A consulta na clínica tinha durado quase 5 horas. O Sr. Alves voltou para o carro parecendo um fantasma, exausto, distraído. Fomos para a mansão em silêncio absoluto. Chegando lá, eu fiz o meu procedimento padrão. Desci do SUV, abri a porta para o Alfredo, o peguei no colo e o entreguei para a governanta, que já esperava na porta. O Sr. Alves desceu do seu próprio carro, agradeceu ao seu motorista com um aceno de cabeça e entrou em casa, parecendo carregar o peso do mundo. Eu estava prestes a entrar no carro da minha empresa para ir para casa quando o motorista do Alves me chamou. "Marco, espera." Ele apontou para o chão do SUV onde eu estava. O patrão deixou a pasta dele cair. Eu olhei. Havia uma pasta de couro preta, caída no chão do carro. A distração dele era tanta que ele nem percebeu. "Pode levar lá na porta para mim, por favor?" "Eu não posso deixar o carro aqui", pediu o motorista. "Sem problemas", eu respondi. Era parte do meu trabalho. Zelo e discrição. Peguei a pasta. Meu dever profissional era simplesmente entregá-la na porta. Mas a minha curiosidade, alimentada por meses de especulação e por aquelas pequenas peças que não se encaixavam, foi mais forte. No caminho até a porta da mansão, sob a luz fraca de um poste do jardim, eu abri a pasta. Eu esperava encontrar contratos de negócios, ou talvez cartas de amor, ou documentos de um acordo financeiro com a mãe do suposto filho doente. Mas o que eu encontrei não era nada disso. A pasta estava cheia de desenhos, dezenas de desenhos, feitos com lápis de cera, com aquela simplicidade e aquelas cores vibrantes que só uma criança pequena consegue fazer. Desenhos de casas tortas, de sóis sorridentes, de bonecos de palito. E em cada um deles, no canto, havia uma assinatura em letras de forma, um pouco trêmulas. Léo. Meu coração deu um salto. No fundo da pasta, havia um boletim escolar, de uma instituição que eu nunca tinha ouvido falar. A Escola Domiciliar Pinheiro. O nome no boletim era Leonardo Alves. A idade listada era 10 anos. As notas eram medianas em matemática, mas excelentes em artes. E na linha que dizia nome do pai, estava escrito sem nenhuma dúvida: Eduardo Alves. Não havia amante, não havia um caso, havia um filho. Um filho de 10 anos, chamado Léo. Um filho que o mundo, e aparentemente a família oficial do Sr. Alves, não sabia que existia. O meu trabalho não era ser álibi para uma traição, era ser álibi para uma vida secreta inteira. Uma vida que girava em torno de um menino de 10 anos, e eu tinha acabado de tropeçar na porta dessa vida. Eu fiquei ali, no jardim da mansão, com aquela pasta de couro na mão e o mundo girando, os desenhos coloridos, o boletim escolar, a prova de que eu estava redondamente enganado. A história que eu tinha construído na minha cabeça, a do bilionário clichê com sua amante novinha, desmoronou em segundos. A verdade era outra. Uma verdade com o nome de um menino de 10 anos. Léo, com o rosto impassível que anos de serviço na polícia me ensinaram a ter. Eu caminhei até a porta da frente e entreguei a pasta para a governanta. O Sr. Alves deixou cair no carro. Eu disse, a voz neutra. Ela agradeceu e fechou a porta. E eu voltei para o meu carro, a cabeça a 1000 por hora. A minha função continuou a mesma, mas a minha perspectiva mudou completamente. Eu não era mais o álibi de um adúltero, eu era o cúmplice de um pai. E cada passeio com o Alfredo ganhou um novo significado. Agora, quando eu via o Sr. Alves, eu não via um homem indo encontrar uma amante.
Eu via um pai indo encontrar um filho. A expressão cansada dele não era mais o peso de uma vida dupla de mentiras românticas, mas o fardo de um segredo muito mais profundo. Eu passei a observar tudo com novos olhos. Comecei a notar os detalhes que antes não faziam sentido. Às vezes, o Alves entrava no carro não com uma pasta de executivo, mas com uma mochila. Uma mochila que, um dia, eu vi que continha um livro de histórias em quadrinhos e um pequeno robô de montar. Presentes. As conversas telefônicas que eu antes achava que eram com a amante, agora eu as ouvia de forma diferente. Como ele passou a noite? Ele perguntava, a voz cheia de uma preocupação genuína. A febre baixou. E a sessão com o professor, como foi? Não eram conversas de um amante. Eram conversas de um pai preocupado com a saúde e a educação de um filho. A minha curiosidade, que antes era uma curiosidade de fofoqueiro, agora era uma curiosidade humana. Eu precisava ver o menino. Precisava entender por que ele era um segredo tão bem guardado. A minha chance veio em uma tarde de quinta-feira. Estávamos na clínica de cuidados de longo prazo. O dia estava tenso. O Sr. Alves entrou na clínica e demorou mais do que o normal. Quando ele voltou para o carro para pegar sua pasta, ele parecia devastado. Eu preciso voltar lá para dentro por um instante. Ele me disse, a voz embargada. Mas eu estou esperando uma ligação importantíssima da minha equipe em Tóquio. Não posso perder. Marco, você pode ficar perto da porta da sala 301, por favor. Se o meu celular tocar, atenda e diga que eu retorno em 5 minutos. Era a primeira vez que ele me pedia algo tão pessoal, que me incluía, mesmo que minimamente, no seu mundo secreto. Claro, senhor, eu respondi. Eu saí do carro e entrei na clínica pela primeira vez. O interior era como o de um hotel de luxo, silencioso e com cheiro de limpeza. Subi para o 3º andar. A porta da sala 301 estava no final de um corredor vazio e estava ligeiramente entreaberta. Eu me posicionei ao lado dela, como um guarda, mas o meu coração batia como o de um intruso. Eu lutei contra a vontade de espiar, mas foi inútil. Com o máximo de cuidado, eu me inclinei um pouco e olhei pela fresta. E eu o vi. O menino, Léo, estava em uma cadeira de rodas motorizada, no meio de uma sala que era um misto de quarto de criança, sala de fisioterapia e laboratório. Havia barras de apoio nas paredes, um guindaste no teto para movê-lo e telas de computador exibindo gráficos que eu não entendia. Ele não estava brincando como uma criança normal. Estava concentrado, pintando em uma tela digital com um pincel especial que ele segurava com dificuldade. Os movimentos dele eram lentos, limitados, mas o olhar era brilhante, inteligente, focado. E o Sr. Alves estava ao lado dele, ajoelhado no chão. O todo-poderoso bilionário, de joelhos, limpando um pingo de tinta que tinha caído no chão, e olhando para o filho com uma expressão de dor e de amor tão profundos que eu tive que desviar o olhar, me sentindo um invasor de um momento sagrado. Eu me afastei da porta, o coração apertado. A imagem daquele menino, tão frágil e tão forte ao mesmo tempo, e do pai dele, tão poderoso e tão impotente, ficou gravada na minha mente. A pergunta agora era outra. Não era mais, qual é o segredo? Era, por que ele é um segredo? Por que um homem com recursos infinitos esconderia um filho como se ele fosse uma vergonha? A resposta, ou o começo dela, veio no caminho de volta para a mansão. O Sr. Alves estava em silêncio absoluto, olhando pela janela. O sol estava se pondo, e a luz alaranjada pintava o seu rosto, acentuando as linhas de cansaço e de tristeza. Em um momento de aparente fraqueza, de vulnerabilidade, ele se virou para mim. Eles me disseram hoje, pô, ele começou. A voz um sussurro rouco, como se falasse mais para si mesmo do que para mim, que a janela está se fechando. Eu não disse nada. Apenas continuei olhando para a estrada, dando a ele o silêncio que ele parecia precisar. A condição dele é degenerativa. Ele continuou, o segredo escapando dele como água por uma rachadura. Não há o que fazer. Apenas administrar o tempo que resta. E o tempo está acabando. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E então, a raiva e o desprezo encheram sua voz. A minha esposa, a família dela, você não faz ideia, Marco. Eles são obcecados com perfeição, legado, linhagem, sangue puro, uma dinastia impecável, um herdeiro imperfeito. Ele cuspiu a palavra com nojo. Seria uma mancha, uma vergonha que eles não poderiam tolerar. Eles nunca o aceitariam, nunca.
Naquele momento, eu entendi a profundidade do poço, a crueldade daquele mundo. O menino não era apenas um segredo que o pai escolheu guardar. Ele era uma vergonha aos olhos daquela gente. E o meu patrão, o todo-poderoso Sr. Alves, um dos homens mais ricos e temidos do mundo, era, no fundo, um covarde. Um homem com tanto poder para enfrentar mercados e concorrentes, mas que tinha mais medo da sua própria esposa e da sua família esnobe do que de qualquer outra coisa. Eu não era álibi de um crime de paixão. Eu era o álibi de um crime de preconceito e o cúmplice silencioso da covardia de um pai. Depois daquela revelação, o meu trabalho mudou de novo. A raiva e o cinismo que eu sentia deram lugar a uma espécie de cumplicidade silenciosa. Eu passei a ver o Sr. Alves não como um patrão, mas como um companheiro de uma mesma conspiração. Nós dois éramos os guardiões do segredo do Léo. Eu me tornei mais do que um segurança. Eu era uma muralha. Eu ficava mais atento durante os nossos passeios até a clínica. Observava cada carro, cada pessoa na rua, como se fossem espiões da família da esposa dele, prontos para descobrir a nossa farsa trágica. Eu sentia que estava protegendo não apenas o segredo de um homem, mas a dignidade de um menino. A minha relação com o Alves, embora ainda profissional, ganhou uma nova profundidade. Às vezes, no silêncio do carro, ele desabafava, falava do Léo, do progresso dele na fisioterapia, da inteligência do menino com os computadores. Ele falava com o orgulho e a dor de um pai que ama o filho, mas que é forçado a amá-lo em segredo. Ele tem o cérebro da mãe dele, disse o Alves uma vez, com um olhar distante. A primeira esposa, ela era brilhante, mas o mundo não estava pronto para ela, e não está pronto para ele. Aquilo solidificou a minha lealdade. Eu estava do lado dele, do lado deles, contra o mundo preconceituoso e cruel da alta sociedade. Eu entendia a sua covardia, mesmo que não a respeitasse. E eu estava sendo muito bem pago para ser o cúmplice dela. A minha percepção, a minha verdade, mudou para sempre em uma tarde de terça-feira. O dia começou como qualquer outro. Fomos para a clínica. O Alves entrou para a sua visita diária. Eu fiquei no carro com o Alfredo, mas depois de uma hora, o meu comunicador apitou. Era o Alves, a voz cheia de um pânico que eu nunca tinha ouvido antes. Marco, para dentro, agora. O Léo, ele não está bem. Preciso de ajuda. Eu não pensei duas vezes. Saí do carro e corri para dentro da clínica, para a sala 301. Pela primeira vez, eu entrei no santuário. A cena era de um caos controlado. O Léo estava na sua cadeira de rodas, tendo o que parecia ser uma crise respiratória. Uma equipe de 2 médicos e uma enfermeira estava ao redor dele, conectando-o a um respirador portátil. O Alves estava ao lado, o rosto branco como papel, segurando a mão do filho. Ajude-os a virar ele de lado, gritou o Alves para mim. Eu agi no instinto. Ajudei os médicos. Usei a minha força para posicionar o menino, para segurá-lo. A crise era real, o perigo era palpável. Eu me senti útil. Senti que estava realmente protegendo o menino. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a crise passou. O menino foi sedado. A respiração se acalmou. Os médicos disseram que ele ficaria bem, que foi um susto. O Alves, exausto, se sentou em uma cadeira, a cabeça entre as mãos. Obrigado, Marco. Ele sussurrou. Pode esperar lá fora. Eu já vou. Eu saí da sala, o coração ainda acelerado. Mas enquanto esperava no corredor, a minha mente de policial começou a processar a cena. Não a emergência médica, mas o ambiente. Algo estava errado. Enquanto eu estava lá dentro, ajudando, meu olhar treinado tinha registrado detalhes. Havia equipamentos médicos de ponta, sim, mas na mesa de cabeceira do Léo, eu não vi brinquedos ou livros infantis. Eu vi relatórios financeiros, gráficos da bolsa de valores. E na mesa do médico, no meio da confusão, havia uma pasta aberta. Eu só consegui ler o título do documento por uma fração de segundo, mas eu li. O título não era Prontuário Médico, era Gestão de Ativos, Fundo Fiduciário LAM. LAM, Leonardo Alves Monteiro? Não, Leonardo Alves, o sobrenome da mãe, da primeira esposa. A curiosidade, a velha coceira de policial, começou a me incomodar. Aquilo não se encaixava na história do pai que esconde o filho da família da nova esposa. Aquilo parecia negócio. Quando o Alves finalmente saiu, ele estava mais calmo.
Vamos para casa, Marco. O dia foi longo. No caminho, ele estava em silêncio. Eu o observei pelo espelho. Ele não parecia um pai aliviado. Parecia um gerente de fundos que tinha acabado de evitar que um ativo valioso entrasse em colapso. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem daquela pasta não saía da minha cabeça. Fundo fiduciário. Gestão de ativos. Eu fiz algo que nunca deveria ter feito. Algo que colocou a minha vida em risco. Usei um contato que eu ainda tinha na polícia. Um cara que me devia um grande favor. Pedi a ele uma coisa simples. Uma busca nos registros públicos. Eu queria saber sobre a primeira esposa do Sr. Alves, a mãe do Léo. Eu queria saber quem era a família dela. A resposta chegou no dia seguinte, em uma mensagem criptografada. E a verdade que ela continha era um soco no meu estômago. A primeira esposa do Alves não era uma desconhecida. Ela era a única filha e herdeira de uma das famílias mais ricas e poderosas da Argentina. Uma família que fez sua fortuna em mineração e que era rival histórica dos negócios da família da atual esposa do Alves. Ela morreu no parto ao dar à luz ao Léo. E o testamento dela, que era um documento público, era claro. A sua fortuna gigantesca seria colocada em um fundo fiduciário para ser usada exclusivamente no cuidado e bem-estar do seu filho, Leonardo. O Alves seria o gestor do fundo. Mas havia uma cláusula crucial. No caso da morte do Leonardo, o saldo restante do fundo, que ainda era de centenas de milhões de dólares, não iria para o Alves. Iria integralmente para instituições de caridade na Argentina, escolhidas pela família dela. Eu fiquei olhando para a tela do meu celular, e todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma forma nova e monstruosa. A história da esposa preconceituosa, da linhagem, da vergonha. Tudo mentira. Uma cortina de fumaça genial para esconder a verdade. A verdade não era sobre o medo da rejeição. Era sobre o medo de perder o controle de um fundo de centenas de milhões de dólares. O Alves não estava escondendo o filho para protegê-lo da sua nova família. Ele estava escondendo o filho da família da mãe morta. Ele mantinha o Léo vivo, com os melhores tratamentos, não apenas por amor, mas porque o menino era a sua galinha dos ovos de ouro. Enquanto o Léo estivesse vivo, ele, o Alves, controlava uma fortuna. No momento em que o menino morresse, o dinheiro desapareceria. A frase que ele me disse, "A janela está se fechando", ganhou um novo e terrível significado. Não era a saúde do menino que estava piorando. Talvez estivesse até melhorando. Ou talvez o menino estivesse se aproximando da maioridade, quando o controle do fundo poderia passar para ele. A janela era o tempo que ele ainda tinha para usar o filho como um ativo financeiro. Eu saí para o meu turno naquela tarde com o gosto amargo do engano na boca. Eu não era o cúmplice de um pai covarde. Eu era o segurança de um sequestrador. E a vítima era o seu próprio filho. Saber a verdade mudou a forma como eu respirava o ar daquela casa. Cada passeio com o Alfredo, cada viagem para a clínica silenciosa, agora tinha o peso de um sequestro. Eu não era mais um segurança. Eu era um carcereiro. E o meu protegido, o pequeno Léo, era a vítima. A minha raiva pelo Sr. Alves era imensa. Aquele homem que eu cheguei a ver com uma ponta de simpatia, agora me parecia um monstro de uma frieza incalculável. Usar o próprio filho doente como uma ferramenta para controlar uma fortuna era um nível de ganância que eu não conseguia compreender. Eu me senti preso. O que eu poderia fazer? Ir à polícia? Com que provas? Senhor policial, eu acho que o meu patrão bilionário está usando o filho doente como refém financeiro para manter o controle de um fundo que pertenceu à sua ex-esposa morta. Eles ririam da minha cara. O Alves me esmagaria com seu exército de advogados antes que eu terminasse a primeira frase. Então, eu fiz a única coisa que podia. Comecei a minha própria, silenciosa, rebelião. Eu não podia libertar o Léo, mas eu podia tentar dar a ele um pouco de vida. Comecei a usar a minha autoridade como chefe da segurança dos passeios para alterar as rotas. Em vez de ir sempre para a clínica, eu inventava ameaças de segurança ou problemas de trânsito que nos forçavam a ir para outros lugares. Senhor Alves, a rota para a clínica está comprometida hoje. Um protesto. Sugiro um desvio para o Jardim Botânico. É um local seguro e isolado, eu dizia. E para a minha surpresa, ele quase sempre concordava. E assim, eu comecei a levar o Léo para ver o mundo. Eu o levava para jardins silenciosos.
para mirantes com vistas deslumbrantes da cidade, para praias desertas em horários em que não havia ninguém. Eu estacionava o carro, abria as janelas e deixava o cheiro do mar e o som das gaivotas entrarem. O Léo, em sua cadeira de rodas, não falava, mas eu via a reação nos olhos dele, um brilho de curiosidade, um pequeno sorriso no canto dos lábios. Nesses momentos, eu falava com ele. Contava histórias da minha época na polícia, descrevia as cores das flores, apontava os navios no horizonte. Eu me tornei uma espécie de pai substituto de aluguel, um guia turístico para um menino preso em uma gaiola de ouro. E o Sr. Alves, no banco da frente, apenas observava tudo em silêncio. Um silêncio que eu interpretava como culpa. Eu achava que estava sendo esperto, que estava de alguma forma vencendo o jogo dele. Até que, um dia, ele me mostrou que eu não sabia nada. Estávamos em uma dessas praias remotas. O Léo estava quieto, olhando para as ondas. O Alves se virou para mim no carro. O rosto dele parecia mais velho, mais cansado do que nunca. Você acha que eu sou um monstro, não é, Marco? Ele perguntou, do nada. Eu fui pego de surpresa. Não respondi. Ele sorriu, um sorriso triste. Eu vi os relatórios dos seus desvios de rota, o jardim, a praia. Eu sei o que você está fazendo, e sei o que você pensa que eu sou. Meu sangue gelou. Ele sabia de tudo. Você é um bom homem, Marco. Ele continuou, a voz baixa. Mas você só viu uma página do livro. Você não conhece a história inteira. E então, ele me contou. A família da minha primeira esposa. Eles não são apenas ricos. Eles são meus inimigos. Rivais nos negócios há gerações. Quando a minha esposa morreu no parto, eles me culparam. Disseram que a minha ambição a matou. A cláusula no testamento dela, a que entrega todo o fundo para as instituições de caridade deles quando o Léo morrer, foi o último ato de vingança deles contra mim. Eles não querem o dinheiro para fazer o bem. Eles querem o dinheiro de volta para o império deles. Eu o ouvia, sem acreditar. Eu não estou mantendo o Léo vivo por causa do dinheiro, Marco, disse ele. E pela primeira vez, eu vi lágrimas nos olhos daquele homem de gelo. Eu estou mantendo o dinheiro para o Léo. A janela que está se fechando de que eu falei não é a saúde dele, é a maioridade dele. Ele respirou fundo. Quando o meu filho fizer 18 anos, ele assume o controle legal e total do fundo. E com essa fortuna, ele será intocável. Poderá pagar pelos melhores cuidados do mundo pelo resto da vida, sem depender de mim, sem depender da minha família atual. E principalmente, sem que a família da mãe dele possa tocar em um único centavo da herança dela. Toda esta farsa, ele disse a voz embargada, toda esta vida de segredos, de esconder o meu próprio filho, é uma guerra silenciosa que eu luto há 17 anos para garantir que o futuro do meu filho esteja seguro, para garantir que, quando eu morrer, ele não seja uma vítima nas mãos de nenhuma das nossas famílias. A verdade me atingiu como uma onda, uma verdade tão complexa, tão cheia de dor e de um amor distorcido, que eu mal conseguia processar. Ele não era um sequestrador, ele era um protetor, um general em uma guerra que ninguém via, lutando pelo único tesouro que realmente importava para ele. A covardia dele não era perante a esposa, era perante a perspectiva de falhar em proteger o filho. Eu também estou doente, Marco. Ele confessou, em um sussurro, terminal. Meu único objetivo é viver o suficiente para vê-lo assinar os papéis nos seus 18 anos, para vê-lo livre. Naquele momento, eu não vi mais um bilionário. Eu vi apenas um pai falho, covarde em alguns aspectos, mas um pai lutando a única luta que importava. E o meu papel naquela história mudou pela última vez. Amrurum. Meu trabalho era destruir obras de arte de milhões de dólares. Roteiro para narração. Parte 6 de 6, final. Eu continuei no meu posto, mas a minha missão não era mais uma rebelião silenciosa. Era uma aliança. Eu e o Alves, os dois únicos generais no exército de um homem só do Léo. Eu passei a ajudá-lo de verdade. Sugeria lugares mais seguros, rotinas mais discretas. Eu me tornei o seu braço direito na sua guerra secreta. O tempo passou, 1 ano, e o dia chegou. O aniversário de 18 anos do Léo. A festa foi na mesma sala da clínica de sempre. Não havia balões nem bolo. Havia apenas eu, o Sr. Alves, visivelmente mais fraco e mais velho, o Léo em sua cadeira de rodas, e um time de advogados suíços. Eu fiquei em um canto da sala, discreto,
desempenhando o meu papel de segurança. Mas o que eu estava testemunhando era a coroação de um rei. Vi os advogados explicarem os documentos para o Léo, que ouvia com aquela sua inteligência silenciosa. Vi o Alves, com a mão trêmula, ajudar o filho a segurar a caneta. E vi o Léo fazer a sua assinatura, um traço lento e deliberado, no papel que lhe dava o controle de uma das maiores fortunas do mundo. Naquele instante, eu vi um sorriso no rosto do Sr. Alves. Um sorriso de puro alívio, de paz, de missão cumprida. Ele morreu 3 semanas depois. Eu achei que o meu trabalho tinha acabado, mas no dia seguinte ao funeral do Alves, recebi uma ligação dos advogados do Léo. O novo patrão tinha uma ordem para mim. Meu trabalho não era mais proteger um segredo, era proteger um rei. Hoje, eu sou o chefe da segurança pessoal do Sr. Leonardo Alves. Eu gerencio uma equipe, coordeno a sua vida. Garanto que nenhuma das 2 famílias abutres chegue perto dele ou do seu patrimônio. Eu sou o guardião do seu silêncio, o portão da sua fortaleza. Às vezes, eu o levo para passear na mesma praia deserta. Nós não falamos muito. Ele pinta em seu tablet. Eu olho para o horizonte. Nós nos entendemos no silêncio. Ele é um dos jovens mais ricos e poderosos do mundo, mesmo que ele talvez não entenda a dimensão disso. E ele está seguro. As pessoas acham que entendem o poder, acham que é sobre o dinheiro que você tem, sobre os impérios que você constrói. Mas naquela jornada, eu aprendi que o verdadeiro poder, o mais pesado e mais difícil de todos, é o de um segredo guardado por amor. E o meu trabalho é garantir que ele permaneça enterrado para sempre. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.